Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha aula sobre delegates. Nesse vídeo que eu quero começar sobre aula, eu queria trazer esse tema porque normalmente eu vejo que pessoas têm algumas dúvidas a respeito dele e por isso eu queria fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas a entenderem melhor o que são delegates, certo? Bom, quando normalmente se fala em delegates, se escutam coisas como delegates são objetos que fazem referência a métodos, ou então delegates são como callbacks do JavaScript. E as duas coisas estão corretas, no fim das contas, tá? Mas uma coisa que normalmente eu não vejo muitas pessoas falarem é que delegates têm a ver com abstrações. Eles são abstrações, certo? E o que eu quero dizer com isso? Bom, normalmente quando se pensa em abstrações, a gente lembra de classes abstratas ou de interfaces, mas nunca se escuta falar muito de delegates. E por que deveria se escutar falar? Porque no fim das contas, os delegates são abstrações para métodos. E o objetivo deles é tornar o seu código mais flexível e mais poderoso, tá? A flexibilidade é uma consequência das abstrações no teu código. Ela deixa o teu código muito mais, ela dá mais possibilidades do que o teu código pode fazer quando você tem abstrações nele. E para explicar isso melhor, eu vou fazer um breve exercício com vocês aqui. Eu criei aqui o nosso projetinho que eu chamei de Delegates YouTube. E eu vou criar aqui uma função que retorna um inteiro. O nome dela vai ser mais um. Ela vai receber dois parâmetros e ela vai retornar a soma deles mais um. Agora veja uma coisa, e se eu quisesse criar uma função que retornasse a multiplicação deles mais um, fizesse aqui? É impossível, certo? Eu teria que ter ou um terceiro parâmetro aqui, e aí vocês veem aqui que o código já me permite isso, ou eu teria que ter um parâmetro de um tipo diferente aqui, e aí eu teria que mudar aqui para converter para um double, por exemplo, para um int, perdão. Ok, e aqui para o nosso problema some, mas não é isso que a gente quer exatamente, tá? A gente quer flexibilidade no nosso código. Como é que a gente pode atingir isso? Bom, para falar sobre as abstrações, inclusive sobre os delegates, vamos começar falando sobre as interfaces. E como a gente pode tornar o nosso código aqui mais flexível, a gente pode dar mais possibilidades de coisas para que o nosso código possa fazer, ok? Então, eu vou criar aqui uma pastinha chamada delegates, quer dizer, chamada operações. Eu vou criar uma interface que eu vou chamar aqui de iOperação. E na minha interface, eu vou definir a assinatura de um único método que eu vou chamar de calcular, certo? Vou passar aqui dois parâmetros, A e B, e vou criar aqui agora duas implementações para minha interface. Vou chamar aqui de soma. E aqui, obviamente, eu vou retornar A mais B. E eu vou criar aqui agora uma nova implementação que eu vou chamar de produto. Aliás, produto, para quem não se lembra, é o nome matemático que se dá ao resultado de uma multiplicação, tá? Ok. E obviamente aqui o que ela vai fazer é retornar
A vezes B. Ok? Bom, se eu tivesse aqui outras funções também, static int, vamos chamar aqui de somar, int a, b, e mais uma outra função, multiplicar, recebendo a, b também, e substituísse isso aqui, observem que o meu problema ainda não ia mudar, porque se eu fosse criar aqui uma nova, tentar criar uma sobrecarga, por assim dizer, utilizando multiplicar aqui, vejam bem, ainda tem um problema, e é aquele mesmo problema de antes. Nosso código ele ainda estaria não flexível, tá? Inflexível, porque a gente não está utilizando abstrações. Agora, e se a gente criasse aqui agora uma sobrecarga do meu método, onde eu passasse aqui um terceiro parâmetro para ele, e fosse um operação. Eu vou chamar de OB. E aqui no lugar de passar uma função, eu vou passar aqui um op.calcular a b, certo? Antes de tudo, de ver como é que está o comportamento dessa, vamos ver como é que está, quanto é que dá o resultado do mais um retornando somar ali. Então eu vou ter aqui um int resultado sem abstração igual a mais um. Vou ter aqui, sei lá, 5, 4. Ok? E vou dar um console writeLine. Então, nosso resultado aqui deu 10. Muito simples, mamão com açúcar, certo? Por quê? Nosso somar, ele somou aqui o 5 com 4, deu 9, e por fim ele somou com 1. Ok. Agora, vamos utilizar o nosso resultado com abstração. Vou chamar aqui de resultado com interface soma. Ok? Eu vou passar aqui um mais 1, 5, 4. Mas além disso, agora eu vou criar aqui uma operação. Vou chamar aqui de operação soma e vou instanciar minha nova classe soma, certo? Por fim, eu passo aqui o meu operação soma como argumento. E o que vai acontecer? Perdão, faltou aqui usar o console writeLine. Então eu vou passar o meu operação soma, e aqui a gente vai ter resultado com interface soma, exatamente o mesmo valor anterior. Mas olha só que coisa interessante, eu posso agora ter aqui também a operação produto, e instanciar um novo produto. Aqui eu vou criar um outro resultado, chamar ele de resultado com interface produto, e passar o nosso operação produto. Ok? Por fim, eu vou dar aqui um console writeLine, e a gente vai ter aqui, obviamente, um resultado diferente. Vejam bem, ele multiplicou um pelo outro e por fim ele somou mais um. Vamos observar agora já as diferenças entre uma abordagem com abstração e sem abstração. Vejam bem, se eu criar aqui outras abstrações, eu posso ter uma abstração quociente, eu posso ter uma abstração subtração, eu posso ter uma abstração potenciação, posso ter uma abstração raiz quadrada. Posso ter infinitas implementações da minha interface operação, entendeu? O meu método mais um, que recebe a minha abstração aqui, ele está flexível, porque ele pode retornar inúmeras operações diferentes, certo? Tudo por quê? Porque a flexibilidade que uma abstração traz ao código,
ela é um benefício. Então, assim, a gente pode ter, como eu disse, diversas operações diferentes acontecendo numa mesma função, onde a gente só passa uma abstração como argumento, tá? Se eu quisesse aqui, eu poderia criar mais um, que é didático, mas nosso exemplo aqui sem abstração, ele está sempre condenado a retornar a soma de A mais B e por fim somar mais um. Ele não faz mais nada do que isso, ok? E, bom, onde é que entram os delegates nessa situação? Observem aqui que, apesar da abstração trazer uma flexibilidade de código, reparem, eu criei aqui 3 arquivos, a minha abstração e 2 implementações. Se eu quiser, eu posso deixar tudo isso num arquivo só, mas mesmo assim, no geral, eu tenho que criar implementações conforme surgem necessidades, certo? Então, se surgisse uma necessidade no meu código de eu ter uma operação de divisão, eu criaria uma implementação quociente. Se surgisse no meu código uma necessidade de uma operação de subtração, eu criaria no meu código a implementação da minha interface de operação e com o nome de subtração, certo? Como eu disse antes, também para potenciação, para raiz quadrada, para inúmeras possibilidades que possam vir. Então eu tenho que criar inúmeras implementações e, além disso, quando chega aqui no nosso código, eu tenho que instanciar essas implementações e passar elas como argumento. E se tivesse um jeito da gente abstrair nossas operações sem ter que criar arquivos ou implementações? É aí que entram os delegates, certo? Vamos lá, eu vou criar aqui um delegate dentro da classe program, vou chamar aqui delegate int, que eu vou chamar de operação, certo? Meu delegate int, ele vai receber 2 parâmetros, A, B. Reparem que eu estou fazendo exatamente igual como eu fiz com a nossa operação aqui, nossa interface. Então eu tenho aqui um método calcular, que ele recebe 2 parâmetros inteiros e retorna um inteiro. Essa é a assinatura desse método. O delegate, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Ele recebe aqui 2 parâmetros inteiros, certo? E você tem que retornar um inteiro também. Então, qualquer método que eu passe como argumento, ele tem que satisfazer essa condição, ok? Como assim qualquer método que eu passe como argumento? Vamos observar aqui o nosso método somar, que eu criei aqui, esse static int. Reparem, ele recebe 2 parâmetros inteiros e retorna um inteiro, ok? O que ele faz aqui não importa agora, tá? O que importa é isso. O meu método multiplicar, ele também faz a mesma coisa. Então ele recebe 2 parâmetros inteiros e retorna um inteiro, ok? O que isso significa? Vamos criar aqui agora uma nova sobrecarga para o meu método mais um, static int mais um, certo? Então eu vou ter aqui int A, int B, e vou ter uma operação que é o tipo do meu delegate, que eu vou chamar de OP, e vou retornar OP recebendo A, B mais um, ok? Muito bem. Aqui agora eu posso simplesmente usar aqui int resultado com delegate sum. Vou aqui usar mais um, passar aqui 5, 4, e eu vou passar, ao invés de passar uma interface, eu vou passar aqui o nosso delegate. Só que o nosso delegate, eu posso utilizar uma função no lugar dele, entendeu? É para isso que servem os delegates, entendeu? Lembra quando eu disse agora há pouco que as nossas funções somar e multiplicar aqui satisfazem a condição de assinatura do delegate? Eu posso simplesmente passar aqui, ó, somar. O que ele vai fazer? Ele vai retornar. É como se você pegasse esse somar e colocasse aqui dentro. Então ele vai retornar a soma
desses dois elementos e por fim vai somar com 1, ok? Vamos ver se isso está acontecendo de verdade. Eu vou até criar aqui umas separações com o console writeline. Digitar aqui CW, resultados sem abstração. Resultados com interfaces. E aqui eu vou botar resultados com delegates, ok? Pronto. Eu vou dar um CW aqui, resultado com delegate soma. Aqui. O nosso resultado com delegate soma, ele trouxe um 10, da mesma forma que o nosso resultado com interface de soma, da mesma forma que o nosso resultado sem abstrações aqui, certo? Isso sem eu precisar criar um arquivo, eu só precisei criar um método aqui, o método somar, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu passar aqui int resultado com delegate produto. Então vou passar aqui mais 5, 4, multiplicar. E eu vou dar um console log nele, obviamente. Vamos ver o resultado. E tá aqui. Nosso 21, ambos retornando o mesmo resultado, ambos com abstrações, só que um com delegates, outro com interfaces. Ok, mas e se eu dissesse para vocês que, além de tudo, eu não preciso exatamente criar métodos ou funções quando a gente utiliza delegates? Esse é mais um ponto do porquê o delegate torna o teu código tão flexível. Observe aqui. Eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de resultado com delegate. Eu vou chamar aqui de lambda soma. Vou chamar meu método mais um de novo, vai ser o mesmo método que recebe um delegate, só que dessa vez eu vou passar aqui uma expressão lambda. O que é isso? A expressão lambda também é conhecida em outras linguagens como arrow function, que é uma função representada por essa setinha, onde a gente está dizendo aqui que a minha função ela recebe dois parâmetros e esse sinal aqui significa o retorno dela. Então a gente vai retornar A mais B. Opa. E vamos dar um console log nesse rapaz. Na verdade eu vou até colocar aqui debaixo do soma para vocês verem como o mesmo resultado, manter mais organizado, né? E olha aqui, esse carinha aqui é o nosso resultado com delegate lambda de soma. A mesma coisa se eu quisesse fazer aqui com int resultado, chama aqui com delegate lambda produto. Então vou botar aqui mais 5, 4, AB retorna A vezes B. Vamos dar um console writeline nesse cara. E tá aqui. Eu posso também, cara, simplesmente daqui resolver utilizar outras operações com delegate lambda subtração mais 1. Posso passar aqui 20, 10, para parar de ficar usando 5 e 4 o tempo todo. Vamos passar aqui AB, A menos B. E tá aqui. Tá aqui o resultado da nossa subtração, certo?
Eu posso também simplesmente fazer aqui um resultado com delegate lambda consciente mais 20 10 AB retorno A dividido por B. Vou pegar esse carinha aqui. E tá aqui o resultado, tá? Bom, é basicamente isso. Eu gostaria apenas que vocês observassem a quantidade de coisas que é possível fazer quando a gente está utilizando abstrações. A mesma coisa eu poderia fazer aqui utilizando interfaces, mas como vocês viram, eu teria que criar novas implementações para cada uma dessas situações aqui. Com delegates, eu simplesmente não preciso disso. Eu posso literalmente fazer uma expressão lambda, uma arrow function, você pode chamar como você quiser, e resolver o meu problema, contanto que satisfaça a condição do nosso delegate, certo? Ou seja, no caso aqui, vou pegar ele aqui, receber dos parâmetros inteiros, retornar um inteiro, tá? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou pedir que, se você entendeu delegates comigo hoje, deixa um like, deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida. Se você não gostou do vídeo, também deixa um comentário. E até a próxima aula.